Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Tudo bem com você? Você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. É sobre esse tema onde a palavra de Deus nos diz sobre a graça, que muitas das vezes está sendo hoje confundida com a libertinagem ou uma liberdade para pecar. Quando Paulo usou essa expressão, aonde o pecado abundou, superabundou a graça, Paulo não estava querendo falar sobre a liberdade de pecado, que hoje podemos pecar e que se pecarmos, quanto mais pecarmos, mais a graça nós haveríamos de alcançar. Não era sobre isso que Paulo estava dizendo, até porque o contexto de Paulo diz muito claro que aquele que já foi liberto do pecado, aquele que já teve a sua vida arrancada fora da escravidão do pecado, não deve se colocar de novo debaixo do jugo da servidão do pecado. Quando Paulo fala sobre aonde abundou o pecado, superabundou a graça, é porque Paulo viveu uma vida muito pecaminosa, e principalmente porque Paulo perseguia o povo de Deus, ele perseguia a igreja de Cristo, e quando ele se deu por si, a atrocidade e tantos pecados que ele estava cometendo contra a igreja, ele se considerava o maior pecador de todos os pecadores. Porque enquanto muitas pessoas estavam pecando contra o seu próprio corpo, cometendo outros tipos de pecado, Paulo, ele estava pecando contra Deus, em perseguir a sua noiva, em perseguir a sua igreja. Quando ele teve a noção de quem era a noiva, quando ele teve a noção de quem era as pessoas que ele estava matando, que ele estava lutando contra, aí Paulo, ele se considerava o homem mais pecador, e ele considerava o seu pecado muito, muito, muito abundante. Então ele estava falando de si mesmo, ele estava dizendo, aonde abundou o pecado, eu, o mais miserável pecador, o mais dos pecadores, eu sou o maior, né? Paulo falava muito sobre isso. E ele disse que superabundou a graça porque, mesmo ele perseguindo a igreja, mesmo ele correndo atrás, matando os cristãos, mesmo ele fazendo tudo aquilo que ele fez de horrível, ele viu que a graça ainda assim foi lá e alcançou ele, mesmo ele sendo um homem muito pecador, mesmo ele sendo, se considerando o homem mais pecador da face da terra. Então, ali ele viu a grandeza da graça de Deus, a grandeza do presente de Deus. O que significa graça? Graça significa presente, imerecível. Graça significa você estando dentro de um poço fundo, na pior das hipóteses, pior da situação da sua vida, e de repente você olha para cima e vê uma corda descendo até onde você se encontra, e alguém lá em cima diz para você, amarre essa corda na sua cintura e eu te puxo daí. Aí a graça é mais ou menos assim, você precisa abraçar essa graça, você precisa abraçar essa oportunidade, não é? E depois que você abraça, aí quem tira você de dentro desse poço e te dá um banho de misericórdia e te enche de alegria e te enche de paz é o Espírito Santo de Deus. Então, que você possa ter essa consciência de que um dia você esteve nesse poço e a corda da graça desceu até você, e quando você a amarrou na sua cintura, você tomou a decisão de abraçar essa graça e aceitar essa graça, o Senhor Jesus, ele tirou você de dentro desse poço e fez de você essa pessoa incrível, maravilhosa que você é hoje, né? Imagem à semelhança de Deus, cheio do Espírito Santo, abençoadíssimo, te deu uma família, te deu tudo que você tem hoje, e o principal, ele te deu também a salvação.
Mas não confunda a graça de Deus com a liberdade para o pecado. De maneira alguma. Não use essa desculpa para cometer pecados. Não use essa desculpa para viver uma vida de erro, uma vida de pecado. Olha, eu estou pecando, mas Paulo diz que quanto mais eu peco, mais a graça de Deus ela cresce sobre a minha vida. Isso não é verdade. Isso é uma mentira de Satanás querendo arrancar de você, sabe o quê? A sua coroa, querendo fazer você perder a sua salvação. Se você tem vivido uma vida assim, pensando que pecando, quanto mais você peca, mais a graça de Deus vai te alcançar, você precisa voltar, você precisa se prostrar, pedir perdão para Deus, se humilhar. E olha, aquele que confessa e deixa, alcança de Deus a misericórdia. O amor de Deus é muito grande, a graça de Deus é muito superior a tudo aquilo que te cerca, as acusações, os apedrejamentos, as pessoas que te acusam, a graça de Deus é muito maior do que isso. Mas para que você a alcance, você precisa amarrar a corda na cintura, você precisa se prostrar e se humilhar e pedir perdão para Deus de todos os teus pecados. Esta é a palavra de Deus para o seu coração hoje. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus abençoe.